Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, no Evangelho de João. Não perca essa atmosfera, por favor. Xereme canta labassuri biquias. Xereme canta labassuri biquias. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 9. Eu quero ser bem breve, rápido esta noite. Tem uma palavra de Deus ao teu coração. Tenho certeza que o Senhor quer falar contigo, amém? Amo ouvir este barulho de folhear das Bíblias. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 9. Versículo de número 1 nós vamos ler. Vamos ler alguns versículos ali. Amém? Não perca essa atmosfera aí. O Senhor está curando pessoas. Eu sei que neste exato momento existem pessoas no Chile nos assistindo. Queridos, nós estamos aí preparando, finalizando todos os detalhes para a viagem do Chile, levar uma equipe de missionários para o Chile. Nesse exato momento, eu sei que existe uma casa lá no Chile, que eles reúnem todos os domingos à noite para poder assistir o nosso culto. Eles estão assistindo, inclusive eles pedem, às vezes, ele falou, Lucas, não tem como você interpretar, traduzir o culto para o espanhol. Foi, não dá ainda, meu irmão, a gente está no Brasil. Mas logo mais. E eles estão assistindo o nosso culto, então, que Deus te bendiga, hermano Julio, todos ustedes que me escuchan aí, no outro lado da telita, bendiciones, saludo desde Brasil para você, e recibe esta palavra delante de Deus para tu coração. Amém? Que Deus te bendiga em nome de Jesus. Amém? Daqui uns dias nós vamos estar falando inglês, chinês, amém? Quantos creem nisso? Daqui uns dias nós vamos ter que falar mais que um idioma. Se prepare aí, missionários. Amém? O idioma inglês, o chinês, o japonês, porque nós vamos ter que soltar essas línguas aí. Amém? Vamos estar traduzindo e transmitindo para 10, 15 nações simultâneas. Amém? Então nós vamos precisar de intérpretes aí. E você que está me assistindo aí, que está me vendo, pode ser um intérprete desse, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 9 ali. E diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, mestre, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, não foi ele, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu na terra e com a sua saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então foi, pôs e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Agora você vai pular lá para o versículo de número 18. 18. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora ele vê? Não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Mas ele tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Mais um. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador.
Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Você pode repetir isso comigo? Saber, agora eu vejo. Assim, ó. É que havendo eu sido cego, repete comigo, vamos lá. É que havendo eu sido cego, agora, aleluia, até aqui. Amém? Queridos, esta é uma noite de cura, como eu estou te falando. Jeff, então aumenta um pouquinho o retorno para mim aqui, por favor. É que o Jeff está me dando um sinal ali para mim afastar o microfone. Só eu vejo esses sinais, e quem está pregando aqui, que o Jeff está dando um sinal lá atrás. Então aumenta meu retorno aí, Jeff, para mim. Amém? Queridos, esta é uma passagem conhecida, muito conhecida. Esta é uma noite que o Senhor está falando conosco desde o princípio. O pastor Tiago estava ministrando ali, e eu estava escutando a ministração do pastor Tiago, eu falei assim, e agora? Que o pastor Tiago falou quase tudo que eu ia falar. Ele começou a ministrar e que tocou, eu falei, eu ia falar isso. Mas é que Jesus, a mulher chegou e tocou, e Pedro, eu falei, eu ia falar isso também. E o pastor Tiago já falou tudo. Mas eu quero sobrou um pouquinho ainda para eu te falar. As próximas 2h30, eu ainda tenho um pouquinho para te falar. Amém? E Deus, Ele tem algo preparado para a sua vida nesta noite. Se eu pudesse dar um tema para esta mensagem, eu colocaria assim, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Deus que te cura, então se Ele é o Deus que te cura, eu quero te dar uma notícia, Ele está aqui curando, fazendo o papel dEle nesta noite. E é bastante interessante que esta passagem aqui, ela fala de um cego, como o pastor Tiago agora recém citou, a Bíblia muitas vezes não dá um nome. É interessante que você vê lá a passagem de Bartimeu. Bar, na Bíblia, essa expressão bar, com sequência de um nome, referencia, ele é filho de. Então a Bíblia está dizendo assim, Bar, filho de Timeu. A Bíblia tampouco fala o nome exato daquele rapaz, mas ele fala que ele é filho de Timeu, tinha uma origem. Mas é interessante que você vê a mulher com fluxo de sangue, a Bíblia não fala nome. Se você sabe algum nome da mulher com fluxo de sangue, você me fala depois, que a Bíblia não relata essas expressões, mas ela relata que neste momento aqui, Jesus está passando. A Bíblia diz que Jesus está passando e tinha um cego ali. A Bíblia só fala que existia este cego. Repare algo, a maioria destes cegos, quando nós lemos a cegueira, falando de cego, normalmente eles eram todos mendigos. Hoje, nos dias atuais, é possível que um cego consiga ler e escrever através de uma estratégia, de uma tecnologia, que é o braille ali. Então ele consegue estudar, eu não sei se isso chamaria de um idioma, não sei como que falaria isso, eu não sei, enfim, eles desenvolveram uma técnica que o cego hoje, ele consegue trabalhar, ele faz tudo sozinho. Eu conheci um rapaz em São Paulo, o filho dele tocava violão, e ele era cego de nascença, esse rapaz. E, cara, ele tinha um cachorro desse tamanho extremamente, cara, era fera demais se aproximar dele. E ele andava com aquele cachorro, ele trabalhava, ele era corretor de imóveis. Queridos, ele trabalhava bem, ele atendia clientes, ele vendia muito na empresa dele. E fazia todas as coisas, escrevia. Ele se comunicava no WhatsApp. Na época era Messenger, ele mandava mensagem no Messenger. E eu achava aquilo impressionante. Um dia eu falei para ele, você não poderia me dar o software que você usa no computador? Porque eu queria utilizar para poupar de escrever. Porque ele falava e o software ele escrevia. Eu achava impressionante aquilo. Só que presta atenção, nos dias atuais, hoje nós temos essa tecnologia avançada, há empresas que pagam até bonificação, o governo paga até bonificação para algumas empresas para você contratar um cego, um deficiente físico. Só que nesta época, o cego era excluído da sociedade. Se você reparar que a maioria deles andavam pedindo, eram mendigos. Tanto que lá depois, no versículo 10, 12, ele fala que ele era um mendigo, estava pedindo, era um pedinte. E presta atenção que todos eles caminhavam, ele morava nas ruas. Ele tinha família? Claro que tinha. A Bíblia fala que buscou os pais dele. Só que era interessante que ele não tinha profissão. Ele pedia sempre, ele estava ali mendigando. Só que é interessante que quando fala de mendigar, que ele ser cego, eu apenas vejo que no meio da sociedade ele não tinha nenhum sentido de vida. Eu consigo olhar essa história e eu vejo que no meio da sociedade ele era excluído, Cris. Ele era mais um no meio da sociedade, mas para Deus ele era um diferente. A Bíblia relata que quando Jesus passa, é interessante você ver que Jesus simplesmente está passando. Jesus em nenhum momento está indo de encontro com ele.
Quando Jesus encontrou com aquele rapaz que estava coxo, que ele era paralítico, ou melhor dizendo, lá no tanque de Betesda, você vê que Jesus também estava passando. É interessante, quando Bartimeu chama Jesus, Jesus está passando. Jesus não foi ao encontro deste rapaz, mas casualmente, este rapaz estava no encontro, ele estava no meio da passagem de Jesus. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Sabe por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Para te dizer o seguinte: não importa a sua dificuldade, não importa o que esteja passando você no dia de hoje, eu quero te dizer uma notícia: o Senhor está passando nesta casa e Ele tem um encontro contigo. Ele está passando por aqui, como bem disse o pastor Tiago, basta você nesta noite chamar a atenção dele de alguma forma. Ah, mas como que eu posso chamar a atenção de Jesus? Como que eu posso chamar a atenção de Deus? Ô Rogério, eu tenho que simplesmente tocar. Eu tenho que simplesmente fazer algo para sentir Ele. Querido, eu não posso entrar numa reunião, sair de uma reunião como essa, da mesma forma que eu entrei. Se eu entrar e sair da mesma forma que eu entrei, Márcio, algo está errado na minha vida. Sabe por quê? Desde pequeno eu sempre aprendi uma coisa, que culto era lugar de receber. Eu sempre aprendi isso. Então eu automaticamente vinha para o culto para receber algo. Então eu já vim aqui preparado para receber. Se alguém chegasse perto de mim, eu já tremia minhas pernas e queria receber algo. Só que no decorrer do tempo, você vai estudando, você vai andando perto do pastor Tiago, profetas, homens de nações. Você vai caminhando perto de grandes homens de Deus. E aí você começa a estudar mais a fundo a palavra e você descobre que culto não é lugar de receber. Culto é lugar de dar. Você descobre que no decorrer do tempo, tudo aquilo que eu aprendi que era só lugar de receber, cai por terra, está errado. Marcos, culto é lugar de dar. Então eu venho à reunião para dar algo ao meu Senhor. Eu venho para este culto para fazer algo. E pelo fato de eu dar algo para o Senhor me retribui. Pelo fato de eu ser um dizimista, o Senhor vai abençoar as minhas finanças. Pelo fato de eu vir e dar uma adoração verdadeira ao Senhor, Ele vai abençoar a minha casa. Pelo fato de eu me render diante dos pés do Senhor, passe o que passe, eu estou me rendendo, Ele vai me curar, Ele vai me transformar, Ele vai me limpar, Ele vai fazer algo por mim e por você. Agora você precisa, amado, fazer algo. É necessário eu e você fazermos algo. E aí preste atenção. Eles eram conhecidos por pessoas enfermas, este cego. Estavam ali, já sabia que era doente, todo mundo conhecia ele. Todo mundo já sabia que aquele ali era o ceguinho. Repara que algo, normalmente quando você tem algum problema, alguma dificuldade, ou o teu vizinho tem algum problema, alguma dificuldade, você não reconhece ele pelo nome. Você reconhece pelo problema dele. Você quer ver um exemplo, claro? O cara que roubou. Você sabe que ele é teu vizinho. Você não vai falar assim, o que roubou é o João da Silva. Você vai falar assim, aquele ali é o ladrão. Você já passa a chamar aquela pessoa pelo ato errado que ela fez. Então, ou seja, o povo já não sabia o nome dele, e tampouco o povo queria saber, Cris. O povo estava ali, olhava e falava assim, aquele ali é o cego. Mas como é o nome? Sei lá, ele é cego, ele está ali todo dia pedindo. Todo mundo já passa a conhecer o teu problema. Ou você passa a chamar as pessoas pelo problema. Só que é interessante que quando Jesus passa, a história muda. O jogo muda, porque Jesus chama para perto e aquele que era cego passa a ver. Aquele que era cego agora começa a enxergar. Só que olha o que eu quero te dizer nesta noite. Eu quero liberar uma palavra ao teu coração dizendo o seguinte: Jesus está chegando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu negócio. Ele está tocando as tuas finanças. Ele está chegando na tua vida financeira, no teu casamento. Ele chega hoje e vai fazer um rebuliço na tua vida. O Senhor está chegando. Ele está se aproximando. Ele chega bem pertinho de você. Só que agora faça algo para responder esta chegada dele. Você precisa fazer alguma coisa nesta noite. Eu creio que este homem chamou a atenção de Jesus simplesmente por estar no meio do caminho. Eu creio que de alguma forma este homem chamou a atenção. Só que olha que interessante. Como eu falei, algumas pessoas reconhecem pelo problema, pelo nome. Não pelo nome, mas sim pelo problema. Aí os discípulos de Jesus olham para Jesus e falam assim, Jesus, o que esse cara fez? Foi ele ou a família dele que pecou para que ele nasça assim? Foi ele que fez, teve algum pecadinho? Ou foi a família dele que pecou na nascença dele ali para que ele vivesse cego? Seja cego de nascença. Por que ele é assim, Jesus?
É pelo pecado? É por isso ou por aquilo? Aí sabe o que Jesus fala? Jesus olha bem para ele e fala assim, opa, não tem nada a ver com o pecado. Sabe por que ele nasceu assim? Porque os planos que eu tenho para ele são planos de verdade, de paz. Então, ou seja, foi necessário ele passar por tudo isso para que eu pudesse tocar na vida dele. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Existe a vontade permissiva do nosso Deus. E a vontade permissiva, em primeiro lugar, você precisa entender uma coisa. Deus, ele não tem nenhum prazer na tua enfermidade. Porque algumas pessoas, você já veio, aqueles que veio da religião, dizem o seguinte, nossa, o irmão pegou um câncer, sabe por que ele está com câncer? Porque não está na igreja. Ah, mas aquele ali está com enfermidade X, Y, Z, e ele está assim, sabe por quê? Porque está em pecado. Ou somente eu que escutei alguma vez isso? Verdade ou não? Sabe aquelas vezes que você olha, a pessoa fala assim, nossa, você viu aquele irmãozinho lá? E quebrou a perna, sabe por quê? Pecado, pecado. Bateu o carro, Tiago, pecado, viu? A casa estava em pecado. Pecado, pecadora. Não é assim. E aí as pessoas olham para você e falam assim, estou sentindo que é peixeira de pecado. Por isso que aconteceu isso ruim, isso ruim. Sabe o que eu quero te dizer, meu amado? O Senhor, ele não tem prazer na enfermidade. Não é a vontade de Deus a enfermidade, mas sim pode ter a vontade permissiva de Deus. Que alguma coisa pode te tocar, aí sim você entender que você precisa voltar. Mas não significa que Deus tenha prazer nesta enfermidade que você está passando. Conseguiu entender? Não significa que Deus ele tem prazer, que ele se alegra em ver um filho. Agora, melhor dizendo, né? Tem um apóstolo que outro dia eu estava escutando ele, e ele falava o seguinte, você acha mesmo que um pai tem prazer em ver o filho doente? Você quer ver uma coisa? Meu filho, eu não tenho filho, eu vou falar de mim para que não entristeça ninguém. Eu tenho um filho, aí eu olho para meu filho, sei lá, me xingou, me falou uma palavra feia lá dentro de casa, aí eu olho para ele e falo assim, meu filho, você é digno de um câncer agora. Receba o câncer aí porque você me xingou. Quem faria isso? Tem algum pai que falaria isso pro filho? Filho, porque você me xingou agora, eu te dou então, sei lá, uma dor de cabeça insuportável que você vai ter que ficar de cama. Alguém falou isso alguma vez pro seu filho? Tem alguém? Atire a primeira pedra. Não, claro que não, porque você não tem prazer. Você tem que repreender? Sim, mas você não tem prazer em ver teu filho doente. Porque a dor do teu filho é a tua dor. Verdade ou não? A dor do teu filho é a tua. Então quando o Lolô chora, o Tiago é o primeiro a levantar e falar assim, o que está acontecendo? Não é? Outro dia eu estava com o pastor Tiago, o Lolô caiu ali. O que aconteceu? Ele caiu. Aí a Cássia, não amor, ele tava só caiu ali na cadeira. Foi nada. Cara, não é assim. E aí sabe o que acontece? O pai não tem prazer em ver o filho doente. Não tem prazer em ver a enfermidade. Não tem prazer. Agora você acha mesmo que o Deus Todo-Poderoso tem prazer em ver a tua enfermidade? Não tem nenhum prazer, Rogério. Sabe por que eu estou te falando isso e por que eu estou... parece que quebra o ambiente, né? Quando eu falo disso, parece que eu estou quebrando o ambiente profético. Não, agora que é o momento profético. Sabe por quê? Porque quando eu falo que ele não tem prazer, eu quero te dizer uma coisa. Então ele está aqui, ele está se aproximando de você e ele vai te curar. Ele quer te curar. Você quer ver uma coisa? Alguns nomes redentivos de Deus que se manifestam em Jesus. Olha só alguns nomes que Jesus recebe no decorrer do tempo da caminhada dele na terra. Olha só, um dos nomes que Jesus recebe é Chamá. Em hebraico, alguns em grego, ele recebe assim, Jeová Chamá, é o Senhor que está presente em todos os momentos. Olha só o que diz em Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo, por onde você andar. Ou seja, este Deus, ele é presente em todos os momentos. Um dos atributos do nosso Deus é que ele é onipresente. Ele estava ontem na tua dificuldade, ele está hoje no teu problema, mas ele já está amanhã no teu milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você precisa saber que esse Deus, ele cura qualquer enfermidade. Quer ver um outro nome? A Bíblia diz, tem um monte de nomes que eu poderia citar para vocês, poderia passar a noite dizendo, mas olha esse aqui, ele é o Jeová Shalom. Ele é o Senhor que te dá a paz. Olha o que diz em João 14:24, deixo-vos o Shalom, deixo-vos a paz, e a minha Shalom, a minha paz eu te dou. Não vou te dar como o mundo lá fora te dá. Sacou? Eu sou a paz. Eu sou a paz.
Eu sou a paz. Sabe o que eu quero te dizer? Qual é a área da tua vida que tira a tua paz hoje? Qual é? Qual é a área que hoje você fala assim, cara, essa área está difícil? Eu lembro de uma vez, Lucas e suas histórias, né? Hoje eu não estou tão palhaço como a última vez, né? A última vez eu acho que eu fiz muita piadinha. Cheguei em casa, a Maíra falou assim, cara, não faz mais assim. Eu falei, tá bom, não tem problema. Mas eu lembro uma vez, pastor Tiago, que eu estava em São Paulo, acabado de chegar de uma viagem missionária. Acabado de chegar. E de repente, tinha uma loja na época, eu tinha uma empresa, eu parei o carro, e aí eu falei assim, preciso comprar uma palheta, um saxofone para eu tocar. Ele tem um pedacinho de bambu que vai aqui na ponta aqui, que é caro para burro, custa 40 pila, é um pedacinho de bambu assim. Já tentei fazer, já peguei umas taquara lá em São Paulo, não dá certo. Não dá, é caro isso. E aí eu fui numa loja de instrumento musical lá, e falei assim, eu vou fazer. Vou fazer não, que não dava certo fazer, já tinha tentado. E aí eu peguei e falei, vou lá na loja. E fui na loja, meu carro estava parado ali, tinha meus saques no porta-mala, tinha todo esse equipamento que você vê, minha mesa, meu microfone, estava com todo equipamento, nada de equipamento ali, eu tinha uns 9 mil reais, 10 mil reais de equipamento musical. Tinha minha flauta transversal, e estava dentro do carro. E eu cheguei perto da loja musical assim, estava cheio de trânsito, tinha uns azulzinhos lá perto, eu falei, não posso parar aqui, que senão eles vão me multar. De 40 vai para 200, então é melhor eu parar lá no lugar certo. Fui lá na frente, parei o carro e voltei. Parei mais ou menos, imagina que eu saí daqui, deixei meu carro aqui e fui até a esquina ali, esquina com a RS. E fui, comprei, passei meu cartão e saí. Quando eu voltei, eu abro o meu carro, eu vi que meu carro não estava travado. Eu falei, que estranho, porque eu saio, primeira coisa que eu faço é apertar o alarme, e o alarme já trava. Eu abri, eu vi que estava aberto, estranho. Mas amém, deu pane no alarme. Entrei dentro do carro. Quando eu entro, ligo o carro fez assim, ó. Eu olho para o som, tinha um buraco no lugar do som. Falei, eu tinha som aqui, cara. Eu tenho certeza. Eu não mexi, tinha som. Foi só se a Maíra mexeu. Capaz que ela deve ter levado o som lá para casa dela. Falei, bem capaz que ela fez isso. Aí, Aí eu entro, falei, cara, não ligava o carro. Aí eu abro o capô do carro, eu vi que tinha uma mangueirinha cortada. Falei, também não estava cortada essa mangueirinha, cara. De repente eu lembrei que meus saques e meu equipamento estavam no porta-mala. Me deu um aperto no coração. Falei, cara, só que me falta. Fui lá, o porta-mala aberto. Quando eu abro o porta-mala, o que me acontece? Os saques não estavam lá. Levaram meus saques. Roubaram meus saques, minha flauta, roubaram minha mesa, roubaram meu microfone. Te conto que isso foi numa quarta-feira, sábado eu tinha um casamento, que já estava fechado mais de um ano. Comprei mó briga, porque eu falei, querida, eu não tenho como tocar no teu casamento. Ela falou, mas... Eu falei, roubaram. Ela falou, mas como assim roubaram? Eu falei, roubaram. Consegue outro? Eu falei, não tenho dinheiro para comprar. E queridos, me deu um desespero naquele momento. Porque eu olhei todo aquele equipamento, não sei se alguém já teve o carro roubado. Alguém que já entrou ou furtaram algo teu. Que momento difícil. Que momento de dor. Que momento de ira, que sobe ira santa. Amém? Não sei se tem a ira santa, mas naquele momento subiu uma ira santa. Subiu até que eu falei assim, porque a Bíblia não fala que você não pode irar. A Bíblia fala que você pode irar, mas não peque, né? Você ira, mas não peque. No momento do pecado, você para de irar. E aquele momento assim, eu falei, Senhor amado, meus saques. E eu comecei a entrar em desespero. Porque eu tinha um monte de agenda. Naquela época eu pregava em um montão de lugar, ministrava em muitos lugares. E aí eu comecei a ligar para os pastores, cancelar as agendas. E aí de repente comecei uma tristeza. Eu falei, Senhor, eu sabia que o Senhor não queria que eu tocasse sax. Tinha certeza que o Senhor queria que eu parasse com esse ministério. E aí de repente o Senhor falou assim, não, meu filho. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu venho para te dar vida e vida em abundância. Eu venho para te dar paz. E naquele momento que o Senhor falou assim, eu vim para te dar paz. Eu falei assim, opa, sabe quando você acalma o teu coração? Aquele momento foi um momento de, sabe quando o Senhor dá um toque assim, como se tremesse em você, assim, você faz assim, E aí minha mãe, a Maíra, perguntava assim, mas você não está triste? Eu falei assim, triste eu estou pela perca, mas eu quero te dizer uma coisa, eu estou com uma paz, eu não sei. E aí eu lembro que estava perto do meu aniversário, alguns irmãos fizeram um rateio ali, conseguiram comprar uns saques que era só misericórdia. Era só misericórdia, você lembra, né, amor? Cara, eu fui ministrar um dia, eu estava tocando, caiu uma chave.
Eu falei assim, não. Aí eu fiz o seguinte, segurei com a mão aqui, né? Porque o saxofone tem as técnicas. Segurei com a mão aqui, caiu a outra. Eu falei, Gê, lembra disso? A Maíra é minha prova, eu estava numa igreja. Aí eu parei de tocar, falei assim, Maíra, canta. Ela cantou, o irmão falou assim, você pode tocar outra? Eu falei, não mesmo, cara. Ele falou assim, e foi sua graça, não tinha mais mesa, perdi tudo. Eu falei, e agora, Senhor? E o Senhor falou assim, calma que eu sou a tua paz. Eu sou o teu shalom. Aí sabe o que eu senti? Que o Senhor estava se aproximando, eu estava no meio de uma estrada sem rumo, porque eu não tinha dinheiro para comprar. E minha mãe tampouco tinha para dar. Eu tinha uma loja que me dava mais prejuízo do que negócio, e eu estava ali no meio, mas eu senti que o Senhor estava se aproximando dali, Marcos. Eu sentia que eu falava assim, em algum momento o milagre vai acontecer. E aí eu lembro que num dia, nesse que quebrou a chave, no dia seguinte eu fui numa igreja e estava sem sax, e eu fui para ministrar. E eu falei, sabe de uma coisa, Satanás? Eu falei assim, se você pensa que ia ficar em casa chorar, me engano. Você acha que eu ia ficar em casa ali chorando porque me roubaram alguma coisa? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na agenda. Vou lá na agenda e não vou tocar. Vou lá e vou adorar com a galera. E aí o diabo falou assim, vai passar mal vergonha. E o Senhor falava assim, vai filho, porque eu sou a tua paz. Cheguei naquela agenda, e eu lembro que eu estava numa igreja, tinha pouquinha gente, era uma igreja bem pequenininha. E aí eu cheguei lá e de repente levantou um profeta. Quantos creem que tem profeta? Quantos creem no ministério profético? Amém. Se você não crê, vem aqui que eu vou já profetizar algo para ti. E eu estava ali, de repente levantou um homem, e ele chegou na minha direção e falou assim, ó, Lucas, da mesma forma que o saxofone saiu da tua casa, ele vai voltar na tua casa. Eu falei, você está de graça comigo? Eu imaginei assim, Deus vai me dar um sax novo, que alguém vai lá entregar. Ele falou assim, só que eu te digo mais, não é um sax novo, é o teu. Ele vai voltar na tua casa. Eu falei, cara, vocês não têm ideia que São Paulo é gigante. É muito grande São Paulo. Eu falei assim, impossível. Leandro, impossível você encontrar um sax em São Paulo roubado. Carro já é impossível, imagina um instrumento. Carro ainda a polícia para e encosta ali e vai ver o sachis do carro, né? Sachis que fala? Sachis. É que me deu fome. Era sachismo, entenderam? Alguém me convida para o X depois. Amém? Sachis. Amém? X com chá. Amém? Nada que ver. Corta essa parte aí da internet, por favor. O esse aí. Chassis. Como que é? Não vou seguir. Como que é? Fala. Sachis. Amém. Aleluia. A polícia para e vê lá o X montado ali, né? O X. É isso aí. Amém. Vocês estão tirando graça, né? Não, amém, querido. Amém. Vocês entenderam? Amém, irmãos? Amém. Aplauda ao Senhor. O que a fome não faz, né? Alguns é templo, outros querem ser catedral, é isso. Qualquer momento dá fome. E aí, queridos, a polícia para lá o carro e vai olhar aqueles números que tem lá, número e letra. E o sax era impossível, o sax tem um número de série, mas eu nunca vi, queridos, fazem 20 e tantos anos que eu toco sax, eu nunca vi a polícia parar e falar assim, deixa eu ver teu sax, deixa eu ver o número de série. Senhor, tem um número de série aqui. Nunca! Eu falei, então é impossível. Vocês estão rindo ainda, né? Deu uma unção do riso aqui na igreja agora. Aleluia! Cheio! Ai, paizinho, te amo, meu pai. Aleluia! Pensando em alguma coisa aqui, sei lá, que eu esqueci que eu ia falar agora. Volta, vamos lá. Tô sério. E aí, eu nunca vi a polícia fazer isso. Parar um saxofonista, um instrumentista e falar assim, deixa eu ver o teu instrumento. Deixa eu ver como que é o número de série aqui, Oséias. Nunca. Foi então é impossível. Foi assim, mas o Senhor falou para mim que eu tinha paz. Ele é a minha paz. Então se Ele é a minha paz, eu vou aguardar. Eu espero aquilo que o Senhor tem para mim. E queridos, num determinado dia eu estava buscando, não tinha dinheiro para comprar, não tinha cartão de crédito, comecei a buscar na internet. De repente eu estava lá no Mercado Livre buscando. Saxofone usado da marca tal. Mas não é que eu estava procurando o meu. Eu estava buscando um saxofone que parecia com o meu que eu tinha. E comecei a buscar número 1, número 2, na página 396. Eu acho um saxofone. E tinha um sax e uma flauta. Falei, Aí eu olhei e falei assim, bom, meu sax custa 9 mil. Não, esse aqui custa menos, custa 4. Eu peguei e falei assim, bom, estiquei a imagem, falei, conheço. De 5 mil, o cara estava cobrando R$1.000. Eu falei, foi isso mesmo que eu fiz. Falei, não sei.
Aí eu fiz um esquema ali, mandei uma mensagem pelo Mercado Livre. O Mercado Livre não autoriza celular, mandar em número de celular. Mas de repente o rapaz falou assim, me chamo tal, eu estou aqui na Brasilândia, que é o pior bairro de São Paulo. Eu estou aqui na Brasilândia e o meu número é tal. Eu consegui pegar o número do cara e liguei para ele. Falei, meu amigo, tudo bem? Você tem um sax? Sim, queridão, tem uns sax aqui. Eu falei assim, cara, e quanto você quer? Quero R$1.000, um sax e na flauta. Falei, é meu, eu quero, então eu compro, sem dinheiro. O senhor falou que ia comprar sem dinheiro, eu falei, então, compro. Porque eu não estava crendo muito. Eu entendi a paz do Senhor, não estava crendo muito naquela palavra. Mas eu sabia, no fundo, que o Senhor estava comigo. Eu sabia que o Senhor falou para mim que eu tinha paz, então eu estava tranquilo. E de repente eu peguei e falei assim, então eu vou. E aí marquei o horário com ele, falei para minha mãe, eu vou lá ver o sax. Ela falou assim, lá na Brasilândia. Eu falei, lá, e não estou nem aí. Falei, mas os caras vão te... Eu falei, não tem problema, e vou com o meu carro ainda. E fui lá, e aí coloquei no GPS o endereço, uma biboca, irmão, um lugar, cheguei eu e meu cunhado, os dois lá naquele lugar, e aí ele pegou e falou assim, meu número é 341, cheguei na rua do cara, 342, 340 eu não tinha, começou a me dar um medo, né, falei, cara, e agora? E aí eu liguei para ele, falei assim, cara, ele falou, não, eu estou na sacada da minha casa. Falei, querido, eu estou na rua da tua casa. Ele falou assim, não estou te vendo. Ele falou, faz o seguinte então, vamos fazer o seguinte, você quer me esperar e eu vou até? Eu falei, não, cara, eu vou embora, eu não sabia quem era o cara. Ele falou assim, então faz o seguinte, qual que é o teu endereço? Eu falei, o meu endereço é rua tal, passei o endereço da minha casa lá de São Paulo. Ele pegou e falou assim, você está onde? Eu falei assim, eu estou indo na frente da sua casa. Ele falou, na minha casa você não está. Então fica aí que eu estou indo até a tua casa. Falei, amei, então beleza. Voltei para casa, falei, esse cara nunca que vai na minha casa. Deu uns 10 minutos, tinha chegado em casa, deu uns 10 minutos, eu vejo um carro preto parando, e uma irmã de coque, lembra disso? De coque e de saia me desce do carro. Falei, não sei, cara, esse aí eu conheço. E a irmã olhou para mim assim, a irmã já entendeu, né? A irmã chegou para mim e falou assim, tudo bem, aqui que mora o irmão Lucas. Ela falou assim, tudo bem. Eu falei, tudo bem e tal. Aí eu olhei e falei assim, a irmã é crente, né? Ela falou, sim, eu e o meu esposo somos pastores. Eu falei, estou entendendo o mistério. Então eu peguei e falei assim, então entra na minha casa. Entrei, abri a porta, ela foi ali, como tinha um escritóriozinho, e ela entrou com a maletinha. Quando eu olho a maleta, que sax que era? O meu. E aí ela olhou para mim, ela pegou e falou assim, tá aqui o sax, R$1.000. Eu falei, minha querida, eu vou te contar, já que você está aqui, eu vou ser bem sincero para a irmã. A irmã é pastora mesmo? Ela falou, sim. Eu falei assim, me roubaram esse saxofone. Ela pegou e falou assim, o quê? Eu falei, sim, me roubaram. Esse sax é roubado, que a senhora tá. Mas não tem problema, eu te pago os R$1.000. Ela falou assim, de jeito nenhum. Ela falou assim, nunca. Ela falou assim, eu encontrei um rapaz, me ofertou ele por R$300. Eu peguei e falei assim, então ela falou assim, não, eu vou te devolver o saxofone. Eu peguei e falei assim, o quê? Ela falou assim, eu te devolvo o sax. Eu peguei assim, mas e quanto que eu te pagar? Ela falou assim, nada, você não vai me pagar nada. Aí eu, com bom senso, eu peguei uma oferta, peguei R$300 e dei na mão dela. Falei, então eu vou te abençoar. O saxofone voltou, sabe aonde? Dentro da minha casa. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque Ele é o Jeová Shalom, é o que te dá paz. No momento da tempestade, já estou terminando, no momento da tempestade, Ele é o Deus que te traz a paz. Ele prometeu, meu amado, então fique em paz que Ele vai cumprir. Tem alguém que está aqui nessa casa que tem alguma palavra profética que ainda não se cumpriu? Tem alguém? Queridos, eu quero te dar uma notícia, vai se cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que Ele prometeu. Então não se preocupe, meu amado, minha amada, que Ele é fiel e justo para cumprir. Então fique em paz, que Ele é o Shalom. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que te provê. Sabe o que Ele é? O Jeová Rafa, o Deus que te cura. Então nesta noite, Ele toca nas tuas áreas. Ele vai tocar, sabe em qual área? Na tua área que você não tem mais paz. Ele está tocando hoje, colocando paz. Na área que você falava assim, já não tem mais providência. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que te provê. Na área que não tinha mais cura. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que te cura. Ele é o Deus que te cura. Ele é o Jeová Rafa, que toca a tua ferida e cura. Quero te contar uma coisa, se Ele fez a ferida, Ele mesmo curará. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o bálsamo que cura qualquer enfermidade. Agora, para finalizar, sabe qual é a parte mais interessante? É que quando você volta para o texto, quando você olha o texto ali, é que Jesus faz algo inusitado.
Jesus, ele está ali na frente, ele encontra, ele se acerca do cego, olha para o cego e o cego está ali e fala assim, cara, eu sou cego de nascença. Passa todo aquele filme deles perguntarem se era pecado ou não. Aí Jesus sabe o que ele faz? Ele gospe no chão. Aí ele gospe no chão. Eu imagino Jesus baixando, fazendo aquele lodo, aquele barro, e ele pega aquele barro na mão e coloca no olho. Ele coloca no olho do cego. Imagina aquele povo tudo olhando Jesus fazer algo assim. Você imagina que Jesus estava ali fazendo algo que o povo não estava. Jesus estava fazendo mais ou menos um ato profético. Agora, sabe o que eu quero te dizer? Jesus olha e fala assim, ó, agora você vai lá, cego, e você vai lá no tanque de Siloé. Você vai lá naquele tanque lá, que um tempo atrás caiu a torre e matou 18 homens. Que a cidade inteira vê que aquele tanque ali é de destruição. Ainda que foi bênção lá no tempo de Ezequias, que preparou o tanque, tudo, agora é destruição, porque morreu um monte de gente. Você vai lá nesse tanque e você vai lavar os teus olhos. E ele chega no tanque, a Bíblia fala que ele pega a água que era cristalina. É diferente do tanque de Siloé para o tanque de Betesda. Porque o tanque de Betesda estava próximo das portas das ovelhas. Então, próximo das portas das ovelhas, então o tanque era sujo. Então havia uma sujeira naquilo ali. Agora o tanque de Siloé não. O tanque de Siloé era limpo, era puro. A água era pura. Eles bebiam, eles alimentavam o templo com aquela água. E aí ele vai e ele lava os olhos. E a Bíblia fala que quando ele pega a água, joga nos olhos, aquela cegueira sai. Só que eu vou te contar uma coisa. Agora, por que Jesus colocou o barro nos olhos daquele cara? Por que será que Jesus fez aquele lodo e colocou nos olhos? Sabe por quê? Porque antes da enfermidade do corpo, tem a enfermidade do espírito, da alma. Aquele rapaz precisava ser curado no seu espírito em primeiro lugar, para depois ser curado na alma, depois ser curado no corpo. Primeiro vinha o espírito. O Senhor precisava curar as enfermidades do espírito, as enfermidades de tristeza. Você quer ver tipo de enfermidade que vem muitas vezes da alma, que vem do teu interior? São as enfermidades de medo, de insegurança, de tristeza, de angústia, de dor. São enfermidades que estão dentro de você e que muitas vezes o médico te desengana, falando assim, você está com uma doença XYZ. Não tem cura para essa enfermidade. Aí sabe o que Jesus faz? Ele faz um ato profético, ele coloca o barro. Sabe por quê? Do barro você veio, do barro você volta. Então ele pega aquele barro ali, ele coloca dizendo assim, você não é nada, mas eu sou um Deus todo-poderoso. Você não é nada, mas eu sou um Deus todo-poderoso, então eu te toco. Sabe o que o Senhor quer te dizer nessa noite? Ele cura a tua enfermidade do corpo, da alma e do espírito nesta noite. Ele cura a enfermidade do teu corpo. Se você tem alguma enfermidade aí, Ele quer te curar. Existem pessoas que estão aqui nesta noite, que estão me escutando, eu já estou finalizando, que existem enfermidades de maldições hereditárias. Eu já tenho falado isso há alguns meses, alguns dias. São maldições que vêm de geração em geração. Outro dia eu recebi um testemunho que uma irmã falou assim, pastor, outro dia você falou sobre isso e você orou e quebrou essa maldição e a minha vida começou adiante. Hoje eu quero quebrar as maldições hereditárias. O Senhor vai curar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Nesta noite você vai sair daqui transformados, revigorados, porque o Shalom, o Deus de paz, Ele se aproxima de você. O Jeová Jireh aproxima de você e Ele vai começar a prover as bênçãos espirituais, físicas, emocionais. Ele provê. Ele é o Deus da paz, que esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus Shalom, o Deus da paz, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.